economia mista, nós temos uma outra situação, que para dispensa de licitação até 30 mil e para dispensa de licitação de compras ou serviços 16 mil, para obras 30 mil. Só que tem que cuidar muito com isso. Nós tanto estamos falando de contratação de sistema, etc, etc e tal, e esses dias também no portal de transparência, por isso que eu sempre falo para vocês, o portal é uma ferramenta monstra para todas as coisas, para coisas boas e para coisas ruins. E eu entrei num consórcio de saúde. E esse consórcio de saúde, no portal de transparência, tinha N irregularidades na parte de licitação. Vou citar para vocês a primeira que eu encontrei. A primeira que eu encontrei foi o seguinte: no mês de janeiro, existia uma dispensa de licitação para sistema para a empresa X. R$2.000, tá? Mas o que acontece? Esse sistema foi trocado a critério do presidente dessa entidade. Só que você já vê cheiro de coisa ruim, porque em fevereiro teve uma dispensa de 16 mil para outra empresa, com outra marca de sistema. Então, se eu fiz uma dispensa de R$2.000 lá em janeiro, o que eu deveria ter feito em fevereiro? Um processo licitatório. Tá. E se a lei me diz que é até 16 mil, eu somo 2 com 16 dá quanto? O que aconteceu? Infringiu o limite. Essa é uma. Segunda, contratação de profissional, advogado e contador, por processo de inexigibilidade. Também foi contratado lá. Porque não tem plano de cargo e salário, então não tem concursado, etc. Tal. Coincidentemente, eu conheço pessoas que já trabalharam naquele consórcio. E essas pessoas tinham notória especialização no que faziam, que era consórcio público. Agora, sabe o que esse presidente do consórcio fez, que é um prefeito? Ele pegou um cara que tem escritório de contabilidade na cidade, que o cara participou da comissão de transição dele, o cara fez a prestação de contas dele da campanha, está registrado na prestação de contas da campanha, e o cara nunca atuou na área pública. Nunca respondeu por uma entidade junto ao cadastro do Tribunal de Contas. Não sabe nada da área pública. Eu posso fazer uma inexigibilidade para esse cara? Posso fazer uma inexigibilidade para um advogado recém-formado? Não tirando o mérito do estudo. Então tem que cuidar muito com essa escolha da modalidade de licitação. Sabe? Por isso que eu falo de reuniões, de ter elos, da assessoria jurídica, juntamente com a controladoria, com a contabilidade, sentarem antes, junto com o departamento de compras, e tentar acertar a forma mais cômoda de licitar. Registro de preço, que eu estava falando já hoje. Eu sou totalmente avesso a registro de preço. É uma opinião minha. Quem faz, tudo bem, eu respeito. Mas vamos colocar o seguinte: registro de preço. 12 meses a contar da homologação. Só que para fazer um registro de preço, dependendo do tipo de compra, ele demora 3 meses para montar esse processo. Por exemplo, peça para veículo, medicamento, para conseguir os orçamentos, para isso, para aquilo e tal, o processo é demorado. Então, o que acontece? Nos 12 meses, quando está dando 9 meses, eu já tenho que estar articulando outro processo para esse processo. Quando terminar a ata, terminar a validade da ata do processo vigente, o outro registro de preço está vigente. Por que eu falo isso? Alguém sabe me dizer? Vou fazer em forma de perguntas para vocês. Existe contrato para registro de preço? Qual que é o documento que tem a validade do registro de preço? A ata. Então, se a minha ata, vamos supor, eu tinha um registro de preço vigente, e essa ata vai vencer hoje, dia 7/4/2017, qual que é as fases da despesa que tem que estar cumpridas dentro desse 7/4/2017? As fases da despesa. Empenho, liquidação e pagamento. Até que altura tem que estar processado dentro desta validade do contrato, desta validade da ata?
Tudo. E o que nós pegamos em auditoria? Que vence a ata de registro de preço, por exemplo, semana que vem, ou amanhã. Aí, o cara vem o seguinte, gastou daquele produto 2, 3, no máximo 4 itens por mês. Aí agora vem um empenho que vai vencer amanhã de 20 unidades. Puxa o histórico do que aconteceu. E essas 20 unidades foram o quê? Para tentar dizer que não tinha cobertura de contrato. Só que o quê? Só consta como válido empenho, liquidação e pagamento. É compra sem contrato, é compra sem licitação. Todas as fases da despesa têm que estar cumpridas dentro dele. E ele não tem projeção nenhuma de ser estendido. Aí as pessoas tentam, como a gente fala, o jeitinho brasileiro de novo, dizendo o seguinte, não, mas eu faço o registro de preço e eu faço um contrato ratificando o registro de preço. E nesse contrato eu posso pôr a validade que eu quero. São fases. Para ter amparo ao contrato, o que eu tenho que ter? Uma licitação vigente. Se a licitação não está vigente, o contrato não tem validade. É uma coisa que puxa a outra. No caso do serviço continuado, quando se registra o preço, 1 ano com a ata, depois de fazer o contrato, não pode. Serviço continuado não pode ser feito por registro de preço. O registro de preço na lei é claro, não existe nenhuma prorrogação. Então, se eu vou utilizar o artigo 57, é 57, né? Da Lei 866, que diz que os serviços continuados podem ser aditivados até 60 meses, eu não posso fazer no registro de preço. Tem que ser tomada de preço essa. Tem que ter a dotação, tem que ter uma série de coisas. Então, se eu faço um registro de preço válido por 12 meses, como que eu vou dizer, utilizar a questão de serviço continuado, se o registro de preço é claro? Não existe prorrogação. E como que eu vou fazer um registro de preço para serviço? Aí não é registro de preço, aí é credenciamento. É outra situação. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Hã? Se aconteceu, está irregular. E vai ter as penalidades. Por isso que eu estou falando, quem está com vontade aí, com uma certa sedezinha de fazer alguma coisa, eu acho que não tem como. Não, serviço continuado. Ora, a máquina não é serviço continuado. Você está comprando aquele valor individual. Serviço continuado. Serviços continuados não pode. Tá? Mas mesmo assim, se você tiver, por exemplo, lá contratado 500 horas máquinas, se você passou os 11 meses e utilizou 1, 2, 3 horas, você não vai empenhar no último mês dele as 500 horas e deixar para pagar depois. Outra coisa que tem que ter cuidado no registro de preço. Eu posso ter todas as fases legalizadas, mas daí eu tenho que ter um almoxerifado que eu tenha para estocar esse produto. Por exemplo, está vencendo o registro de preço de pneu. Tá? Eu vou fazer uma jogada assim, não. Eu empenho, liquido, pago você e você vai me entregando depois. O seu cara não te entrega. E além disso, onde é que estão os pneus? Tem que ter um almoxerifado onde esse pneu está estocado, que nem eu falei do papel ontem. Né? Então, muito cuidado com essa questão. O que eu estava falando? Se vocês têm uma certa vontade de pegar alguma coisa do mandato passado, registro de preço é uma excelente situação para pegar. Tá? Também. Dentre outras coisas. Tributação e benefícios. Aqui é uma questão bem crítica nessa situação de entender o que pode e o que não pode dar de benefício lá no município. Às vezes o prefeito entra com aquela vontade, eu vou industrializar o município. Mas o município não tem capacidade nenhuma, não tem matéria-prima, não tem nada para que essa industrialização ocorra. E daí dá um terreno para um picareta que vem lá, não sei de onde, esse cara pega o terreno, espera o terreno ter a legalidade para ficar no nome dele, vende e vai embora. Então o município tem que cuidar com essas situações.
A concessão de incentivos tributários e econômicos pelos municípios às empresas privadas é vista com reserva pelo Tribunal de Contas do Estado, que em suas decisões tem se mostrado bastante restritivo quanto a essas práticas. Quanto à ajuda financeira, não encontra amparo legal ou justificativa de interesse público a concessão de ajuda ou auxílio financeiro às empresas privadas para investimentos na implementação ou ampliação de atividades que venham incorporar o patrimônio dessas entidades. Tá? Então, eu não posso dar ajuda financeira para atender qualquer empresa que não seja do setor público, mesmo que seja ONG. Outra coisa que vocês têm que cuidar muito, subvenções sociais. Tá? A lei do marco regulatório agora determina que seja feito credenciamento para que vocês consigam distribuir recurso. E isso abre para qualquer pessoa participar. O prefeito não pode dizer o seguinte, assim, eu vou dar dinheiro para essa escola e para essa escola aqui, eu não vou dar. Se ele tiver lá 5 mil reais, ele tem que abrir o credenciamento e, como se fosse uma licitação, ter toda a análise do processo para credenciar quem quer que seja. Tá? Oi? Que tipo de entidade? Tem que fazer a mesma coisa. Tá, mas você passa só o bloco? Não, o bloco você faz uma dispensa, então. Porque o bloco vem caracterizado para aquilo específico. Sim. Você vai ter que continuar alimentando no CIT, tudo certinho, mas você vai ter que ter um termo da dispensa disso, porque o recurso vem especificamente para pai ou especificamente para o asilo. Tá? Porque quando você for carregar, o CIT agora, ele vai ter as prerrogativas daquela lei 13019, vai ter que ter aquelas prerrogativas, os documentos para carregar. Então, quando pedir o credenciamento, você vai ter que carregar o termo de dispensa. Tá? Utilização do maquinário do município. Aqui gera uma controvérsia imensa. Inclusive, eu tive uma discussão numa reunião de associação de municípios esses dias, porque um prefeito, junto com a equipe técnica dele, insistiu que o Tribunal de Contas proibia qualquer tipo de serviço com maquinário em propriedade particular. Tá. Só que o Tribunal de Contas não se manifesta nesse sentido se não tiver denúncia, e o primeiro processo para ele apurar essa denúncia é analisar o quê? Alguém se habilita? Se a legislação municipal, PPA, LDO e orçamento prevê essa situação. Neste município existia um programa chamado Porteira Adentro, que o ex-prefeito atendia produtores de leite, produtores de gado, com cascalho em mangueira, etc. e tudo. Daí, no feriado de carnaval, olha como é que eu vou além das coisas para descobrir. No feriado de carnaval, um secretário, que não era da pasta das máquinas, resolveu de levar uma escavadeira hidráulica e 2 caçambas para fazer um tanque na propriedade dele. Secretário. E o porteiro adentro já não estava mais funcionando. E os vereadores da oposição, é lógico, que foram lá, filmaram, etc. e tal. Agora ele diz que o Tribunal de Contas proíbe, que o Ministério Público não quer. Mas Ministério Público, Tribunal, não interfere na lei municipal se existir a possibilidade. Só que você tem que delimitar quem que você vai atender. Que tipo de produtor você vai atender. Se eu deixar aberto, eu vou lá atender uma fazenda que o cara tem 5 mil alqueires de terra e eu vou fazer todas as estradas dentro dela. Isso não é programa, né? Então, tem que saber delimitar isso. A prestação de serviços com equipamentos ou pessoal do município em propriedades particulares deve ser realizada mediante remuneração, preço público, à entidade pública prestadora do serviço, com base na tabela de preços para os interessados, conforme valores e critérios estabelecidos em lei. Então, o que? Eu não posso dar a máquina.
para ninguém. Eu tenho que ter um preço de recolher a hora a máquina lá para trabalhar. Então tem que ter essa lei estipulando. Podem ser executados gratuitamente serviços de terraplanagem e infraestrutura nos distritos industriais criados em Programa Municipal de Incentivos Econômicos. Para as duas situações, deve existir lei municipal de caráter geral, instituindo programas com aquelas finalidades, onde os benefícios sejam aqueles que atendam os requisitos. Duas situações aqui. Adianta eu ter a lei e não ter esse programa previsto no PPA? Não adianta de nada. Eu tenho que ter a lei e tenho que ter a inclusão no PPA. Outra situação. Adianta ter a lei e não ter a receita correspondente criada no orçamento, prévia, estipulada no orçamento? Também não adianta de nada. Só um gancho a respeito disso, o vereador novo agora dessa gestão, ele criou uma lei lá, tipo assim, PAC 2, justamente para atender isso. E ele já queria fazer vigorar esse exercício. Não pode. Aí a gente colocou que não poderia, teria que incluir agora no PPA. Para ter efetividade a partir do ano que vem. Tem muita coisa que que o gestor tenta fazer no primeiro ano, que ele não consegue porque ele tem que estar amparado em lei. Pegando outro gancho lá dos meninos de Santa Catarina. Eles estão servindo de exemplo porque a situação deles dá esse gancho. O prefeito de vocês, em específico caso, tem que se cuidar muito mais que todos os outros prefeitos que tem aqui. Porque, segundo vocês dizem, essa bagunça que ele encontrou, qualquer vírgula que ele continue na bagunça, ele pode ser responsabilizado por coisas que vêm de trás que o outro fez. Eu sei que é meio tarde para falar isso, mas se fosse vocês, eu fecharia a prefeitura por 30 dias e levantaria todas as informações que fossem, fazia um dossiê, encaminhava para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas. Para evitar problema para o gestor atual. Uma pergunta assim, como era todo mundo comissionado, ele fez todas as decisões em 31 de dezembro ou deixou para vocês? Então vocês entraram na prefeitura sem ninguém nomeado, sem ninguém passar nada para ninguém. Não, mas essa não é o maior problema. Quem que passou os dados de RH? Quem que passou os dados de tributário? Quem que... Isso foi... Não teve processo de transição. Não teve processo e o sistema de computador formatado. Tá, mas e essas informações para trás, quem tem? Não, aí tem o sistema ainda que estava no servidor. Por isso que eu digo que vir para a escola é muito bom. Tanto para o professor como para quem senta aí. Porque tem gente que vai triste para casa, mas tem gente que vai feliz porque sabe que tem gente pior. Estava falando do registro de preço, ele prorrogou o registro de preço, fez uma ata prorrogando. Gente, como é que vocês não conseguem pôr esse cara na cadeia ainda? Já foi encaminhado para o Ministério Público formalizado com cópias pegadas. Ó, conforto para nós do Paraná nesse aspecto, sabe? A gente reclama que o tribunal daqui cobra um monte de coisa, que tem que carregar em 3, 4, 5, 6 sistemas as coisas e tal. Mas nesse ponto nós estamos mais sossegados, porque se a gente chegar a sair de uma prefeitura, não tem tanto armamento como esse pessoal tem para acabar com a vida do ex-gestor. Cidade Fantasma. Só que é o seguinte, eu vejo o seguinte, se eu morasse no estado de Santa Catarina, era um município que eu ia querer trabalhar. Porque o desafio, ele é... O bom é começar do zero. Tem pessoas e pessoas. Por exemplo, tem gente acomodada. Ah, agora eu consegui acertar isso aqui, eu vou morrer aqui e vou ficar aqui. E tem gente que é doido da cabeça, que gosta de pepino. Se eu não tiver pepino na minha vida, não tem graça. É, pepino e abacaxi.
Edificação em terreno particular. É irregular a construção de edificação, galpões, por exemplo, em terreno particular, já que o imóvel passa a ser incorporado ao patrimônio do proprietário. Nessa situação, a retomada do bem implica indenização ao proprietário. Artigo 1255 do Código Civil. A lei municipal não pode regulamentar de modo diverso a matéria, pois a competência é privativa da União. Ou seja, vocês alugam um terreno lá de uma determinada entidade, ou de um particular. E aqui no Paraná agora virou moda uma tal de Central de Controle e Patrimônio. Está todas as prefeituras querendo montar o almoxerifado. Né? Muitas prefeituras estão querendo montar o almoxerifado. Então eu alugo, aí o prédio que tem lá é pequeno e eu resolvo fazer uma ampliação de pré-fabricado ou de concreto, etc. e tal, para aumentar esse espaço. Eu posso fazer isso? Jamais. Então o que? Só edifica em terreno do município. Doação de imóvel. A doação de imóveis públicos para empresas particulares atenta contra o patrimônio público e a responsabilidade fiscal, estando definitivamente proibida desde a edição da Lei Federal 11.481 de 07, que alterou o artigo 17, inciso 1, a linha B, da Lei Federal 866 de 93. Então, vocês não podem fazer doação de terreno definitivamente para empresas particulares. Vamos pegar um gancho aqui. O que vocês que têm intenção de fazer auditoria também têm que observar lá no município? A situação que se encontram os comodatos que o município tinha. Seja eles de maquinário, de terreno, de barracão, etc. A responsabilidade, caso vocês deixem a Deus dará, passa a ser de vocês. Então vamos dar um exemplo aqui. Pode. Tá, mas o comodato era do Estado com o município? Aí vocês vão ter o problema seguinte. Olhar o comodato, qual que é a cláusula de vocês entregar esse bem de volta para o Estado? Porque o que acontece? Lembra de umas ambulâncias que veio da Funasa uma época e que virou sucata? A Funasa exigiu há 2, 3 anos atrás que se devolvesse essas ambulâncias, mas elas tinham que estar funcionando e em condição de uso. Tinha coisa que era só esqueleto lá atrás. Mas eu falo o seguinte, comodatos de vocês com entidades particulares, com entidades, por exemplo, agrícolas. Aqui no Paraná tem muito dos deputados mandarem trator e implementos agrícolas para associações de agricultores. Só que vem no nome do município. E o município faz um contrato no qual a associação é responsável, geralmente pela manutenção do veículo, pelo combustível, por toda essa estrutura. Tá? E o que acontece? Alguns presidentes da associação utilizam esse maquinário até sucatear. E jogam lá no fundo de um terreno, sei lá o quê. Se o gestor atual não tomar providências para resgatar esse bem em condições de uso, executando essa associação, ou respondendo pelo contrato, o que estava disposto no contrato, executando esse contrato, ele se torna responsável pela omissão. Então, se eu tenho... Esses dias a gente viu no município, tinha um trator lá, estava embaixo de uma árvore, acho que uns 3 anos parado, sem pneu, sem motor, só a carcaça dele, jogado lá. Foram tirando os pedaços. Tirava dele para arrumar outro trator, tirava dele para arrumar outro trator da associação. O que aconteceu? O atual prefeito entrou com uma ação civil pública contra o responsável da entidade, contra o prefeito e o controlador interno, porque não fiscalizaram esse contrato. Então, vocês têm que ter 6 meses, 1 ano, ter um cronograma de fiscalização desses contratos e seja por apresentação do bem na entidade ou se deslocar até o local onde o bem está para ver a situação dele.
Concessão de direito real de uso. O município poderá se valer do Instituto da Concessão de Direito Real de Uso, previsto no artigo 7º do Decreto-Lei 27167, para ceder terreno público visando a instalação de indústria, ou os parques industriais. Você não pode dar o terreno, você vai ceder o terreno por um determinado período de tempo. O programa de cessão do terreno tem que dizer o seguinte: não, a empresa vai ficar, por exemplo, 20 anos aqui, a hora que a empresa se estabelecer, ela tem que sair fora, que ela cresceu, ela tem que sair fora para dar a vez para outro que está começando a utilizar o barracão. Agora, eu não posso dar lá que daqui 10 anos vira da pessoa. Isso é proibido. Vamos voltar aqui. Totalmente proibido desde a edição da Lei 11.481 de 2007. A lei federal é maior que a municipal. Oi. Aí vai depender da legislação municipal. Essa concessão de prazo é vigorada pela legislação municipal. Tá? Agora, a doação para ficar da pessoa, para passar no nome dela, desde 2007. Foi para 20 anos, ela desceu agora em 2016. E eles querem mais 10 anos. Se a entidade cuida do terreno, se é interessante para o município, se o município não tem intenção de utilizar esse terreno para outra coisa, não tem empecilho nenhum. O que não pode é passar no nome deles, doar o terreno para eles. A concessão... Mas a empresa vai comprar, fazer uma lei... Como que vai comprar? Como que você vai direcionar? Mas como que você vai direcionar para a empresa? Cadê a impessoalidade que nós vimos ontem? Vocês estão vendo como é interessante a aula? Porque você começa a conversar. Desculpe, mas sempre tem alguém que quer dar o jeitinho em alguma coisa para ajustar. Só que é esse o risco que os gestores correm, do jeitinho. Nós temos que dar um jeitinho. Aí, abre um processo licitatório para que a empresa compre o terreno. Daí, duas situações. Vem ela sozinha para comprar o terreno. Porque vocês estabelecem no edital um valor simbólico para o terreno. Só que daí vem aquele agiota da cidade, que é cheio da grana, né? Aquele cara cheio da grana, o oportunista, e chega ali e calça. E o cara da empresa não tem condição de bancar aquele valor que ele está dando, que ainda é barato. Perdeu, né? Mas essa ideia de criar uma situação para vender, outra coisa, a venda de bens públicos tem que passar pela Câmara. Agora eu te devolvo na seguinte situação. Se eu tenho um parque industrial, que eu tenho outras indústrias, né? E que eu tenho esse programa de geração de emprego, etc, etc e tal. Por que eu vou vender exatamente aquele terreno? E se eu for partir para essa mesma linha, que vamos supor, você tenha 10 indústrias lá, e cada ano vença de uma. Todo ano eu vou fazer um leilão, dentro de 10 anos o município não tem mais parque industrial. Acabou. É uma coisa que vai puxando outra. Oi? Então, ela não pode doar o terreno? Pode fazer algum tipo de subvenção? Cessão pode ser ilimitado. Mas mesmo assim, essa cessão não poderia abdicar nem do IPTU? Não. Nem só cessão? Na verdade, essa abdicar do IPTU, você vai ter que fazer uma análise do seguinte. O que diz o Código Tributário do município? 1. Segundo, essa lei de incentivo que você está criando, vamos supor, tira o IPTU se der 50 empregos. Tá, então tem que ver os critérios da legislação. O que eu falo aqui em sala de aula é que cada caso concreto tem que ser estudada a legislação específica para tal. Então aqui eu falo do modo genérico. De repente, o município delas lá tem alguma brecha na lei que permita alguma situação que no teu município não tenha. Então a gente fala geral, né?
Condições para incentivos tributários. Lembrando que os incentivos tributários, eles recaem automaticamente naquela tabela lá da LDO de renúncia da receita. Então, quando eu crio qualquer situação de incentivo fiscal, eu tenho que buscar esse dinheiro que eu estou deixando de arrecadar aqui em outro lugar. Então, por exemplo, assim, vou dar isenção de IPTU para quem tem aposentado de um salário mínimo com casa até 50 metros. Eu tenho que dizer que eu vou compensar isso em alguma outra situação. Algum lugar eu tenho que buscar esse recurso que eu estou deixando de arrecadar aqui para não virar renúncia de receita. E a compensação ela tem que dar início antes que o incentivo seja utilizado. Quando os programas para instalação ou expansão de atividades econômicas no município envolverem a concessão de incentivos de natureza tributária, isenções e reduções de alíquota de tributos, além da autorização legislativa local para instituí-los, está previsto o atendimento dos requisitos estabelecidos nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal no seu artigo 4º. Concessão de benefícios tributários após a edição da LDO. Nós já conversamos qualquer coisa a respeito disso ontem, né? Que se a minha LDO não prevê a concessão de benefícios ou a isenção de benefícios, eu não posso conceder sem antes alterar ela. De acordo com os artigos 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e 14 da Lei Complementar 101, a concessão de benefícios de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, não poderá ser realizada após a publicação da LDO, pois a referida norma deverá dispor sobre as alterações na legislação tributária. Então, digamos o seguinte, eu vou alterar minha legislação tributária para o ano que vem. Então, eu vou mudar a alíquota, eu vou fazer uma reestruturação tributária. Esta reestruturação tributária, eu tenho que constar na LDO que eu vou fazer este ano para o ano que vem. Se não constar na LDO a reforma tributária, eu não posso aplicar ela. Tá? E tem gente que tem feito isso, faz a reforma tributária lá em setembro, outubro, aplica em janeiro e não tem respaldo na LDO. Isenção tributária. Na instalação de empresas no município, como forma de incentivo econômico e fiscal, desde que observado o interesse público, é possível a concessão de isenção de tributos mediante autorização em lei municipal. Artigo 176 do Código Tributário Nacional. Na autorização legislativa, deverão ficar especificados, por exemplo, as condições e os requisitos exigidos para a referida concessão, a que tributo se aplica e conforme o caso, o prazo de sua duração. Então, eu tenho que ter especificado todas as isenções, né, em lei, pelo período que é e qual que é a contrapartida disso. Renúncia de receita. Nos termos do artigo 14, parágrafo 1º da Lei Complementar número 101.00, a receita tributária que o município deixar de arrecadar em razão de isenção concedida em caráter não geral, alteração da alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos, deve ser considerada como renúncia de receita. Então, eu não posso mudar a alíquota para menor, eu não posso dar isenção em caráter não geral, escolher para quem que eu vou dar a isenção. Por exemplo, eu não gosto dela, para ela não tem isenção. E eu gosto dela, lá no fundo, para ela eu dou 100% de isenção. Sendo que as duas moram numa mansão de 1.500 metros quadrados, com piscina, etc. e tal. Qual que é o critério que eu dei para dar isenção para ela e para ela não? Então, quando não é geral, é considerado renúncia de receita. Tá? Agora, se eu fiz uma reestruturação do meu quadro urbano, do qual eu tenho determinados bairros que eu tenho que diminuir a alíquota, é geral ou não é geral?
determinados bairros. Não é geral, porque ele não vai baixar de todo mundo. Se eu tiver alíquotas diferenciadas, ele vai considerar a renúncia de receita as menores do que está registrada no Código Tributário. ISS. Agora, com essa implantação das notas fiscais eletrônicas, que a maioria dos municípios está implantando, o controle do ISS está mais fácil de se efetuar. O município deve observar a regra constitucionalmente estabelecida no artigo 88 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT. Não poderá ser concedida isenção nem a fixação de alíquota inferior a 2% para o ISS, executados os artigos, excetuados os artigos 702, 704 e 705 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116 de 2003. Então, o que nós temos aqui? Que nenhum prestador de serviço pode ter alíquota inferior a 2%. Vinculação de receita de impostos à despesa. A vinculação da receita de impostos à despesa específica é vedada, por implicar desrespeito ao artigo 167 da Constituição Federal. Vocês vão dizer assim, João, mas se eu tenho lá no meu orçamento que eu quero guardar o dinheiro do IPTU para fazer asfalto dentro da cidade, é proibido? Se você tiver uma lei dizendo que você vai utilizar esse recurso exclusivamente para fazer asfalto, você está errado. Se você quiser fazer uma propaganda política, dizer o seguinte, assim, que através da lei número tal, eu vou utilizar o recurso do IPTU exclusivamente para asfaltar a cidade. Você não pode fazer isso. Agora, lá no financeiro, guarda esse dinheiro, que esse dinheiro nós vamos só fazer asfalto, não tem lei nenhuma que proíba isso. Tá? Então, cuidado quando vocês vão dar a divulgação dos atos de vocês. Limite de gasto com o pessoal. Esse aqui, gente, eu tenho olhado nos portais de transparência e às vezes as pessoas batem no ex-prefeito, só que entram na prefeitura e a primeira coisa que eles fazem é inchar a prefeitura de gente. Você entra numa determinada prefeitura, você está tropicando estagiário, está tropeçando no chefe do chefe do chefe e assim por diante. Então, nós temos limite de contratação de gasto pessoal. Em 2016, especificamente, a maior parte dos municípios sofreu já com essa questão do limite de despesa com pessoal. Por quê? Nós estávamos numa recessão que refletiu na arrecadação em 2016 e automaticamente, quando reflete a queda da arrecadação, automaticamente sobe a despesa com pessoal. Então, tinha município que tinha 40% de gasto pessoal em janeiro do ano passado e fechou com 50,20%. Daí mudou o prefeito encheu de gente, agora quando fechar o mês 6, ele vai estar recebendo procedimento de alerta do tribunal para demitir todos esses comissionados que ele colocou lá dentro da prefeitura. Diferente lá de Pescaria Brava, que é só comissionado. A Lei Complementar 101, mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, fixou percentuais máximos que os entes públicos podem aplicar em despesa com pessoal. De acordo com o artigo 20, os gastos com pessoal dos poderes executivo e legislativo municipal não podem ultrapassar, respectivamente, os percentuais de 54% para a prefeitura e 6% da receita corrente líquida do município para a Câmara. Mas tem algumas outras situações nesse sentido. O que são? A verificação dos gastos com pessoal realizada no final de cada quadrimestre para mais de 50 mil habitantes ou semestre pelos municípios com menos de 50 mil habitantes, optar em faculdade prevista na Lei Complementar número 101. Para apuração da despesa com pessoal, devem ser considerados de referência os últimos 11 meses imediatamente anteriores ao mês que está se calculando. Nessa questão de gasto pessoal, com quanto que se emite procedimento de alerta? Quantos por cento dos 54%?
90% dos 54. E limite prudencial, quando o Tribunal de Contas emite o parecer para vocês para reduzir, com quanto? Justamente. Então, o que acontece? Tem esses dois limitadores. Outra situação, Câmara Municipal. É uma guerra com os vereadores quando se fala em cortar o subsídio por causa de um tal 70% do que é repassado. O que eu falo para os vereadores que estão aqui? Quanto mais comissionado vocês colocarem na Câmara, quanto mais gente vocês quiserem acomodar na Câmara, se não for município grande que tenha muito dinheiro na Câmara, o que vai acontecer? Vai diminuir o subsídio de vocês. Como a maioria aqui é pequenininho, quem é Câmara aqui que é pequenininho, sabe que todo início de ano tem que efetuar um cálculo meio doido lá para chegar ao valor do subsídio dos vereadores. Qual que é esse cálculo? Pego toda a folha de pagamento do ano inteiro com as progressões do plano de carga e salário dos efetivos, vezes 13,33%. Salários, décimo e mais um terço de férias. Deste valor, eu tiro do valor previsto do repasse. Quanto que sobrou de recurso? Deste, eu divido pela quantidade de vereadores para chegar no valor do subsídio. E agora, com essa história que o vereador tem direito a 13º e férias. Se tiver dinheiro na Câmara, pode pagar. Eu, por exemplo, na Câmara que eu sou concursado, aconteceu uma coisa bem engraçada, né? Eu fui chamado esses dias atrás para uma reunião com os vereadores. E eu já sabia o assunto. E lá já não tinha dado o subsídio deles integral. Aí eles chamaram eu para conversar. Viu, como é que vamos fazer no final do ano com o pagamento de férias e com o pagamento de 13º? Falei, sem problema nenhum. Eu já estava com o cálculo pronto, né? Eu já sabia. O subsídio de vocês vai cair de 3.700 agora para 1.900 daqui a dezembro. E daí as férias vai pagar 1.900 e o 13º 1.900. Estamos conversados? Não tem o que fazer. Você não pode passar daquele 70% estipulado do valor total do repasse. Ah, mas eu devolvo para a Câmara todo ano 100, 200, 300 mil. O cálculo que é feito é esse. No máximo, 70% do repasse é para vencimentos e o restante é para manutenção da Câmara. Se você não gasta na manutenção da Câmara ou investimento, você tem que devolver para o município. Oi? Para vereador, você pode diminuir o subsídio. Sim. É o único que você pode dentro da... Até porque... Não, Poder Executivo tem que ser por lei. Tá? No Legislativo, eu tive muitos problemas na 2012 e 2013. Porque o que acontece? 2012, na verdade, eu não fazia parte da Câmara, eu entrei no concurso em 2012. Então, a legislação que existia era lá de 2008 para subsídio. E a própria de 2013, eu entrei depois que a lei foi aprovada. Então, dizia lá, o subsídio de vereadores fica fixado em R$3.000. Então, o vereador chegava e esfregava na minha cara aqui. Está aqui na lei, é 3 mil que você tem que me pagar. Esses cálculos que você faz, não tem. Eu falava, chamava o presidente e falava, ó, presidente, você quer que aprove as contas ou quer que pague 3 mil para ele? Eu quero que aprove as contas. Então, é o cálculo. Depois, quando eu fiz a lei agora, em 2016, o que eu coloquei na lei? Fica fixado o subsídio para vereadores em até, a palavra, até R$4.000. Então, pode ser 2, pode ser 3, pode ser... Não, o executivo é fixado aquele valor. Mesmo para os cargos comissionados, Você não pode ter diferencial nos cargos comissionados. Você não pode ter, é só o subsídio prefeito e, dependendo do município, se o agente político, o secretário for agente político também, é aquele valor fixado. Eu não posso pagar para um secretário um valor, para outro. se abaixar, abaixa todos, e se aumentar, aumenta todos. Pode. Isso pode. Pode.
Só que tem que passar por lei. Digamos assim, eu vou baixar, vai lá. Porque município pequeno, com essa restrição do Tribunal de Contas, professor... Só que é o seguinte, não é o do prefeito que é o primeiro, né? A primeira coisa que vocês têm que tirar na despesa com o pessoal é hora extra, cargo comissionado e gratificação. E ele chega num ponto de abranger até quem está em estágio probatório. Então, nesses quesitos é assim. Agora, o que tem alguns prefeitos que tenham feito com questão de subsídio? Tem prefeito que antes da eleição foi no cartório, registrou lá que ele estava abrindo mão do salário dele, que ele ia trabalhar de graça para o município. Ele tem que receber o valor. Ele não pode abrir mão de não receber na folha. Aí abre-se um fundo para determinada situação, por exemplo, para asfalto, para qualquer coisa que seja, e ele vai e deposita como doação dele. Aí entra como receita lá, mas não. O subsídio dele é contado o que ele recebeu. Se ele está doando para o município, é problema dele. Tá? Cargo em comissão. A denominação cargo em comissão está relacionada à segurança da relação jurídica estabelecida entre seu titular e a administração pública. Nessa perspectiva, os cargos em comissão podem ser permanentes de estrutura organizacional, mas seus titulares são transitórios. Os seus ocupantes são livremente nomeados, exonerados pela autoridade competente. Qual que é a diferença de cargo em comissão e cargo comissionado? Alguém? Cargo em comissão e cargo comissionado. Qual que é o requisito para ser comissionado? Qual que é o requisito para ser comissão? São duas coisas diferentes. Comissionado é concursado, que assume cargo de chefia, direção e assessoramento. Comissão é aquele cara que entra, que o prefeito nomeou, que não faz parte dos quadros do município. Tá? Consequências da livre nomeação e exoneração. A livre nomeação para o cargo em comissão tem como consequência o fato de que o escolhido não precisa prestar concurso público para assumir o cargo, sendo selecionado em razão da relação de confiança que possui com a autoridade nomeante. Daí os cargos em comissão serem popularmente chamados de cargo de confiança. A relação da confiança deve ser estabelecida em face da confiabilidade quanto ao bom desempenho do profissional no exercício do cargo. O que vocês têm que buscar lá no município de vocês em relação a esses cargos em comissão do mandato passado? Tirando vocês. Qualquer tipo de pagamento acima do que está estipulado na lei de cargos e salários para o quadro de comissão. Então, assim, o que a gente pega em auditoria? TID para comissão. Não pode ter. E isso vocês também não podem ter. Se o quadro de vocês é cargo comissionado lá, tem R$ 2.500 para o controlador interno, ele não pode receber 100% de gratificação. Nenhum cargo pode receber gratificação lá no município de vocês. Tá? Só que o que acontece? Na hora que cair no Tribunal de Contas e no Ministério Público, vai dar BO. Aqui no Paraná tinha uma lei municipal no município que tinha essa possibilidade. E o prefeito, gestão 2009 e 2012, pagou o mandato inteiro para todos os cargos em comissão dele 100% de gratificação, porque tinha a lei municipal. O que aconteceu? O prefeito que entrou em 2013 e 2016 denunciou aqui para o Tribunal de Contas. O tribunal foi lá no município fazer uma inspeção, encontrou a lei, declarou a lei inconstitucional e determinou que o ex-prefeito e as pessoas que receberam devolvessem todo o valor das gratificações para o município, para o erário. O que eu vou dizer para você? Os efetivos podem receber essa gratificação, o comissionado não.
Era o outro assunto que eu ia tratar. Comissão de licitação. Para participar da comissão eu quero gratificação, mas você é comissionado, você não pode receber. Vai ter que devolver o recurso desse valor. Cargo em comissão não pode receber. Se a Câmara abrir um processo e levantar isso para o Ministério Público, eu rasgo meu diploma fora se ele disser que pode receber gratificação por fazer parte. Porque ele já é dedicação exclusiva. Ele já é da confiança do prefeito. Ele não tem porquê. Porque o que acontece? Quando você nomeia um cargo em comissão, o que o cargo em comissão diz na sua prerrogativa? Para que fim que é a contratação do cargo em comissão? São 3 palavrinhas. Vamos, já falamos aqui. Direção, chefia e assessoramento. Então, se eu tenho um cargo de direção, de chefia, de assessoramento, como que eu vou dar gratificação para essa pessoa? Não interessa a lei que foi criada no município. E o estatutário com TID de hora extra? Pode. Pode. TID de hora extra, não. TID ou hora extra. Gratificação não pode receber hora extra. O cara está em gratificação. Sim, mas é gratificação. Ele recebeu gratificação. Ele é um cargo comissionado. É da confiança também, o concursado que é da confiança do prefeito. Ele não pode receber hora extra. Outra coisa, só para complementar aqui, já abro lá. Hora extra, no máximo 60 horas por mês. Como eu falei ontem, tem motorista da saúde aí recebendo 300 horas por mês. Implementem um rodízio de motorista. O cara que vem lá de Guaíra para Curitiba, amanhã não vem, fica lá, fazem um banco de horas. Não pode pagar isso. Os advogados que estão aqui, se quiserem, podem me corrigir se eu estiver errado, mas não pode pagar acima de 60 horas no mês. Só lá na frente. Não, cargo em comissão. Comissionado é o concursado que exerce a chefia. É. Não. Ó, a legislação é clara. Se vocês entrarem lá e verem, cargo em comissão não pode receber nenhuma verba acima do valor que está estipulado na lei de plano de cargo e salário. Aproveitando, mudando o título da verba, 13º pode ser pago a qualquer tempo, esporadicamente, escolho João, Pedro, Paulo vai pagar. Não. O que os municípios têm que fazer é o seguinte: em janeiro, lançar uma provisão do 13º, juntar, por exemplo, até junho, pagar metade em junho, a metade em dezembro. Mas voltamos lá nos princípios. Cadê a isonomia? Eu não posso escolher, você é meu parceiro, eu vou pagar. Você eu não gosto, eu não vou pagar agora. O prefeito não tem 13º? Agora vai ter, né? Mas não tinha. Essa situação de receber uma função gratificada, porque a função gratificada é para aquela função. Sim. Mas quando a administração ela exige um trabalho a mais, não para aquele exercício da função gratificada, para outras atividades. Aí a questão das horas. Porque ele tem a função gratificada, mas é exigido dele outro horário, não para, por exemplo, não é para o trabalho da comissão, mas para o trabalho que ele já... Assim, ó, tem que estar muito bem documentado isso. Qual que é a função que ele tem que fazer, o que ele está fazendo extra, porque senão vira bagunça. O cara recebe gratificação da hora extra, entende? Então, tem que ter muito cuidado com isso aqui. Porque, assim, tem a outra questão. Eu não posso acumular demais funções para que eu tenha que fazer o trabalho todo dia fora do meu expediente. Então, por exemplo, eu trabalho 8 horas, aí eu recebo uma gratificação. Aí eu assumi mais uma responsabilidade que eu tenho que trabalhar 10 horas por dia.
Somando isso no final do mês da hora extra. E outra coisa, quando a hora extra ela como é que eu falo assim, sequencial e toda a vida a mesma coisa, ela pode incorporar no salário depois. Só recebe a função gratificada para participar da comissão no horário normal. Aham. As reuniões da Câmara São à noite. é para aquele trabalho normal da Câmara. Aham. O pessoal do café, o pessoal do oficial da legislação. Aham. Eu acho que nesse caso se aplica, você tem direito Ah, sim. O que nós adotamos em duas câmaras que eu tenho... Uma que eu convivo, que eu sou concursado, e a outra que eu presto assessoria. Contador. No dia da sessão, as pessoas que vão trabalhar na sessão vão trabalhar depois do almoço. Ou vai trabalhar 3 horas da tarde. Dependendo da quantidade de matéria da sessão. Porque eu não posso também dizer que a pessoa vai 3 horas da tarde, só tem o expediente plenário para ler e vai embora. Então, ao invés de pagar a gratificação, porque já tem as gratificações, ao invés de pagar a hora extra em cima, faz a troca. Então, hoje é dia de sessão, precisa da pessoa do cafezinho, não tem serviço para ela de manhã, vai trabalhar no horário da sessão e não paga nada para isso, porque ela tem gratificação. Considerando a dedicação integral, o que eles têm feito? Criando projeto de lei para reduzir a jornada, ou fixar uma jornada, a dedicação integral fixa de 30 horas, horas de profissional. Mas, se ninguém denunciar... Não é que ninguém denunciar, eu vejo o seguinte, a nível de Paraná agora, vocês estão alimentando um sistema chamado CIAP do Tribunal de Contas agora. Que pelo que eu observei e estudei para dar um curso semana passada aqui do CIAP, tá assim, ó, intercalando tudo e amarrando tudo. Então, para dizer se é constitucional ou inconstitucional, vai ser muito mais rápido do que a época que existia denúncia. Porque ele vai ter que carregar essa lei de redução de jornada. Entende? Então, tem que ter um certo cuidado nisso aí. A livre exoneração significa que seu titular pode ser exonerado a qualquer momento pela autoridade nomeante, sem que haja necessidade de um processo administrativo ou mesmo de qualquer justificativa para tanto. Comissão e comissionado. Se o prefeito não quiser mais, não tem o que fazer. Você pega, vai para casa ou vai para o teu cargo de concurso e vai ter que exercer. Vedação à nomeação em cargo em comissão. O nosso querido nepotismo, né? Recentemente, o STF editou a súmula vinculante número 13, limitando a liberdade de nomeação para os cargos em comissão com o seguinte teor: a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia e assessoramento, para o exercício do cargo em comissão ou confiança, ou ainda função gratificada na administração pública, direta ou indiretamente de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e os municípios, compreendido ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição. Quem que eu posso nomear? Dos meus parentes, em que cargo eu posso nomear? Só secretário. Vejam e atentam bem aqui. Vamos supor que eu sou filho do prefeito. Só que eu sou servidor de carreira do município. Eu não posso receber gratificação. Eu vou ter que ficar no salário normal. Senhora primeira-dama, assim. Então, o que acontece? E também nepotismo cruzado. Parente de vereador na prefeitura, parente de prefeito na Câmara. Também não pode. Gratificação se for concursado, não. Está aqui, ó. Não pode receber, ele só pode exercer a função de secretário. Tipo assim, eu sou filho do prefeito, eu sou contador da prefeitura de Pescaria Brava. Né? Já fizeram o concurso, já está tudo legalizado lá, né? E o meu pai assumiu a prefeitura.
eu não posso receber nenhum tipo de gratificação de função no exercício da minha profissão, como assessoria, direção ou chefia de departamento. Por quê? Porque eu sou filho do prefeito. Parentes de vereadores, a mesma coisa lá na prefeitura. Tá? Sendo concursado. Não pode. Somente o cargo de secretário. Professor, uma pergunta. Tem o procurador jurídico, leva uma escola, procurador jurídico da prefeitura. Ele tem uma namorada e ela é diretora da secretaria da Melo Lote, da atividade. Ele é procurador jurídico. Tá, eles têm união estável? Não, namoro é uma coisa, até que se prove o contrário. Então, aí é a questão da afinidade e a denúncia. Você provar, por exemplo, no município onde eu moro, tem um vereador que o filho dele foi nomeado diretor de esporte e a esposa, que mora junto, procuradora jurídica do município. O promotor determinou que em 48 horas fossem demitidos os dois. Os dois. Não pode, caiu comissão. Daí deu um quizumba, porque daí o secretário de esporte era outro, daí o vereador queria a secretaria e tal. E, resumindo, isso. Então, somente secretário. Tá? É sobrinho do secretário na Câmara. Não pode? Porque, quer dizer, mas depende do seguinte, se a legislação do município de vocês, o secretário for considerado como agente político. Então não pode. Aí depende da legislação, estudar a legislação. Não, então ele pode. Então ele pode. Se for status de secretaria, pode. Para nós finalizarmos o nosso curso, está faltando 15 minutos só, né? Vocês já devem estar de saco cheio de escutar eu aqui. Processos judiciais, né? Então, em questão aos processos que vem vindo, lembrando bem que o procurador jurídico do município, ou seja, quando tem concurso, diferente de vocês, ele tem que cuidar dos processos do município e não do gestor. Entende? Não misturar as coisas, né? O município enfrenta razoável quantidade de processos iniciados por contribuintes, servidores, fornecedores e outras pessoas físicas e jurídicas que se sentem prejudicados por alguma razão. É importante fazer levantamento criterioso das pendências judiciais, investigando o cumprimento de prazos, a situação em que se encontra o processo, a instância que irá julgá-los, o argumento da outra parte e outros detalhes que a assessoria jurídica do prefeito vier a identificar. Em alguns casos, feita a avaliação, o município deve verificar a conveniência de propor alguma forma de entendimento para encerrar a disputa judicial. A redução do número de processos resulta em ganhos para o município de tempo, de esforço, de pessoas, de reconhecimento por parte da sociedade, de recursos financeiros, já que o acompanhamento dos processos exige gastos, seja pela ocupação de assessores, seja pela contratação de escritórios de advocacia, nos casos em que o município não dispõe nos quadros jurídicos suficiente para defendê-lo, e especialmente nos tribunais superiores. Então, o que vocês têm que fazer? Levantar todos os processos e outra situação. O que for processo que tem que responsabilizar o antigo gestor, o servidor de carreira não pode pensar duas vezes em fazê-lo. Ele é advogado da entidade, não daquele cara que saiu, que vai voltar, ou sei lá o quê, né? Nesse sentido. A existência de procuradoria jurídica integrada por advogados selecionados em concurso público contribui para reduzir a incidência de processos contra o município. Esse órgão pode ter também funções de consultoria, examinando contratos, projetos de lei e outros atos legais e administrativos, recomendando correções ou alterações que os aperfeiçoem e previnam em conflitos futuros.
O que o Ministério Público tem pedido em município que não existe a procuradoria criada? Porque a procuradoria em alguns municípios, ela diz que o procurador é cargo em comissão, que o prefeito pode nomear. Só que o Ministério Público, onde não tem, ele está determinando o seguinte, que se cria a procuradoria e que ela seja preenchida através de concurso público. Tá? Justamente para esse fim da continuidade dos processos. Uma coisa que tem que se alertar muito, e eu acredito que deve ter municípios que têm esse problema aí, e os procuradores têm que tentar resolver o mais rápido possível, se chama execução fiscal. Estou atuando no município agora que, no último mandato, os 4 anos não foi executado nenhuma execução fiscal. Não foi executado, não foi levantado processo, não foi dada entrada em nada. O que, como procurador jurídico do município, concursado, eu tenho que efetuar agora, e juntamente com o controlador interno? Executar o que dá para executar, porque com 5 anos prescreve. Então, desses 4 anos, eu consigo executar um só. O que eu tenho que efetuar? Um processo por renúncia de receita para o antigo gestor. Se não quiser que sobre para o controlador e para o advogado. Tá? Então, a execução fiscal, queiram ou não, vocês têm que fazer ela todo ano. E digamos o seguinte, tem um processo lá que está vencendo para ir para a execução fiscal para prescrever este mês. E eu não executo ele porque mês que vem eu quero fazer um refis. Está na Câmara o refis. Eu posso deixar de executar ou não? Não, porque vai prescrever. Antes de que seja habilitado o refis. Conhecido o volume das ações envolvendo o município, é o momento para verificar se algumas leis municipais, por conterem ilegitimidade ou inconstitucionalidade, estão dando origem a questões judiciais. Essas leis devem ser revistas para eliminar esses obstáculos e torná-las de aplicação irrefutável. Quando vocês conhecem que uma lei de vocês é inconstitucional, qual que é o dever de vocês? Esperar que alguém denuncie, que nem eu estava comentando agora, esperar que alguém denuncie? Ou alertar o gestor que tem que ser alterada essa lei para deixar em conformidade? Tem que alterar essa lei para deixar em conformidade. Por quê? Se vocês criarem um processo de auditoria, abrirem esse processo e averiguarem que o ex-gestor incorreu numa série de situações em relação a esta lei, e vocês não revogarem ela, não alterarem ela e continuarem fazendo a mesma coisa, não adianta de nada denunciar ele. Né? Dívida ativa. A situação da dívida ativa em cobrança administrativa ou judicial, bem como dos créditos lançados e não recebidos no exercício vigente, no momento da transição, deve ser verificada. Há municípios onde o volume de recursos inscritos em dívida ativa é bastante elevado, o que pode indicar que o município não reúne condições suficientes para conseguir o cumprimento da obrigação tributária. Os contribuintes não pagam porque os tributos estão sendo cobrados em valores incompatíveis com a renda da população. O município não demonstra ao contribuinte que o pagamento dos tributos, além de ser obrigação legal, reverte em benefícios para a população. Num outro curso eu tive uma pergunta. Professor, é legal eu premiar a questão de IPTU pago em dia? Por exemplo, sortear uma moto, sortear uma TV, etc. e tal? Se vocês tiverem lei para isso, vocês podem. Agora, se não tiver lei, você não pode simplesmente comprar uma TV lá e dizer que vai dar para pagamento de IPTU em dia. Vocês têm que estar regulamentado em lei este incentivo. Tá? Sim, tudo isso. Conhecendo a situação dos créditos, convém pensar em realizar campanha para estimular o pagamento ou proceder à cobrança judicial.
Se o valor em cobrança é grande, é possível pensar em promover a revisão da legislação e dos métodos de cobrança para adequar a lei local e aproximar o contribuinte da administração. Quanto à execução fiscal, o que nós temos que ponderar também na execução fiscal? Se o valor da dívida cobre os custos da ação. Se eu pegar, por exemplo, lá no BNHzinho, que tem uma pessoa lá que o IPTU dela é muito menor que o valor da ação, aí eu tenho que ter um mecanismo dentro do município, amparado em lei, que os valores abaixo dos custos de execução fiscal serão desconsiderados da execução. Tá? Oi. Sim. Mesmo assim, pode ir a protesto e deixar... Pode ir a protesto e deixar rolar, mas a execução fiscal, né, que é o custo da ação, não. O que está acontecendo em vários municípios, e em municípios grandes também? Eu escutei na rádio esses dias, vindo aqui para Curitiba, no município de Ponta Grossa, que passou uma lei na Câmara que 30 dias após o vencimento do IPTU vai para o protesto. Vai para o SPC e toda aquela coisa arada lá. Estava um auê na cidade por causa disso. Mas é uma maneira de forçar o pagamento. Pode-se ainda, como forma de auxiliar a recuperação dos créditos, firmar convênio com a instituição financeira oficial para prestação de serviço de arrecadação de créditos, incluídos em dívida ativa, por meio de emissão de bloquetos ou carnê de cobrança. Quem está fazendo isso é Banco do Brasil. O Banco do Brasil está visitando os municípios para querer, não é comprar, pegar a dívida ativa do município para receber. Administrar a dívida ativa do município. Tá? Então, a superintendência do banco, as regionais, estão visitando os municípios, ofertando esse serviço. Eu não lembro o nome do serviço do banco, mas tem um serviço de recuperação fiscal. Quanto aos tributos relativos ao presente exercício, cabe comparar o valor lançado com o arrecadado e examinar a legislação, as alíquotas praticadas e os diversos tributos e outros aspectos que possam explicar o comportamento dos contribuintes quando a evasão expressiva dos recursos. Outra coisa que vocês têm que cuidar, lá no sistema tributário de vocês, as baixas manuais de tributos. Por exemplo, aquele peixe do prefeito antigo lá, ele não pagou IPTU, mas foi baixado na mão o IPTU dele, ele não tem dívida lá. Tem que, para cada baixa que ocorrer lá no sistema tributário, tem que ter automaticamente uma receita integrada com comprovante bancário, ou seja, crédito no banco na contabilidade. Tá bom? A comparação dos critérios utilizados nos principais tributos cobrados no município com os que usam municípios vizinhos ou de porte semelhante também é importante. Pode estar havendo, por exemplo, redução dos contribuintes que escrevem em outro município porque pagarão menos impostos sobre serviços. Aqui para o ISS. Então, às vezes, na alíquota lá em Governador Celso Ramos é 10%, lá em Pescaria Braba é 2%. Então, eu vou levar minha empresa daqui para lá porque eu pago menos ISS. Então, tem que cuidar disso também, se o município começar a perder a empresa, para rever a legislação tributária nesse quesito. O que tínhamos de conteúdo, graças a Deus, conseguimos cumprir, né? Nesses últimos 5 minutos, eu me coloco para a disposição de qualquer esclarecimento que vocês precisem, né? Agradecer a companhia de vocês e a paciência por escutar, agradecer também a colaboração em interagir para tornar a turma mais dinâmica, e como eu prometi no começo da aula, aqui estão os contatos na ordem de urgência, né? Primeiro, qualquer coisa, manda um e-mail, eu abro de manhã e à noite. Se for mais urgente, pode mandar o Skype, né? Que daí eu estou online. E se for mais urgente, o WhatsApp e telefone, tá? Que daí é na hora. De tudo isso que a gente tratou, qualquer dúvida que vocês tenham lá, pode entrar em contato, não tem problema nenhum. Esse material aqui vai estar disponível na área do aluno. Eu vou colocar uma série de outros materiais de consulta para vocês, a critério de
de consulta, de legislação, etc. e tal. E espero que tenham gostado e que podemos nos encontrar em breve em outras turmas de sala de aula. Quero dizer também que não sou dono da razão e cada curso que passa e que vocês vêm aqui, eu aprendo com vocês também. Tá bom? Muito obrigado. Gostou dessa aula? Que tal receber o conteúdo completo em apostila? Inscreva-se em nosso canal e receba o conteúdo em seu e-mail cadastrado. Tá fácil, hein? Aproveita!